Fala galera, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal, maquiando o cliente pra vocês. Comecei então fazendo a pré-make da minha cliente, usei o tônico, né? A função do tônico é fazer uma limpeza mais profunda da pele, ele ajuda a regular o pH da pele também. Eu não gosto muito de usar água micelar, mas isso daí é uma opção minha, tá? Tem maquiadoras que usam e tudo bem. Então fui fazendo a parte da hidratação, eu tô amando usar o hidratante Strobe Cream da MAC, porque ele é um hidratante mais fininho, porém bem potente, e ele tem essa leve cintilância, que ajuda muito na resistência da maquiagem. Fiz a hidratação também com o BT Oil abaixo dos olhinhos dela, que tava um pouquinho ressecada. A pele da minha cliente, na verdade, ela tava um pouquinho ressecada, porque ela tá fazendo o tratamento com o Roacutan, então a pele ela dá essa modificada mesmo, então eu trabalhei bem essa parte da hidratação. Apliquei a blindagem também da Catherine Hill com um pincelzinho língua de gato no rostinho todo dela. Eu aplico abaixo dos olhos, nas bochechas, na testa, no nariz, no queixo. Eu vou aplicando por partes. Então, eu aplico um pouquinho, vou e espalho com o pincel. E a blindagem, ela tem um silicone, né? A impressão é que é um olhinho, mas na verdade não é. Mas você precisa esperar esse produto secar por completo na pele antes de ir aplicando os próximos produtos, seja primer, base, porque senão esses próximos produtos eles não vão aderir direito. E aí vai ficar sambando, a base pode abrir, e aí pode interferir no resultado da sua maquiagem. Então, espera secar por completo, tá? Então, fui fazendo a aplicação da base com a esponjinha da Vult, que é uma esponjinha que eu tô amando. Eu já até indiquei ela aqui pra vocês, ela é bem macia. Gostei bastante do recorte dela também. E aí, eu vou aplicando sempre do centro pra fora e por partes. Eu não saio aplicando a base no rosto todo, porque senão a base seca, ela acaba manchando e fica mais difícil de você espalhar e dar acabamento. Então, primeiro eu faço uma partezinha do rosto, espalho, ver se tá tudo certinho, né? Se não tem nenhum lugar faltando, aí eu vou pra testa. E assim eu vou indo por partes. Sempre batidinhas mais firmes, né? Pro produto aderir na pele. Mas não arrasta essa esponjinha na pele, porque senão pode abrir, né? Agora eu vim pra parte da correção ali das olheiras. Apliquei o corretivo da Too Faced. A base também foi da Too Faced, que eu amo. Esse corretivo tem uma cobertura incrível e ele não é muito seco. Então ele não evidencia muitas linhas de expressão. Depois que eu aplico ele, eu venho com a esponjinha da base, ele em volta da onde eu apliquei o corretivo, pra certificar, né, que não vai ter nenhuma diferença entre a base e o corretivo, nenhuma marcação. Vou para a aplicação do contorno, esse daí é o stick da Mariana Saad na cor Toasted. Aplico com um pincelzinho chanfrado de contorno mesmo e vou dando batidinhas. Eu também não arrasto esse produto. Eu gosto de fazer a pele cremosa porque eu acho que dura muito mais e eu gosto mais do efeito. Eu acho que fica mais difuso, mais natural. Apliquei só um pouquinho na testa porque ela já tem a testa pequenininha, senão não fica harmônico. Usei o blush cremoso da Nina Secrets, daí eu acho que é o pêssego, se eu não me engano. Não apliquei um blush muito rosado, porque a pele dela por baixo já tava meio vermelhinha por conta das acnes, né? Voltei com a esponjinha pra dar o acabamento, tirar qualquer marcação dessa pele. E agora, antes de selar abaixo dos olhos, eu venho tirando o excesso, né? O acúmulo de corretivo que fica ali embaixo com a esponjinha do corretivo. E aí, sim, eu usei o pó Fair da Bruna Tavares, o pó solto, que é maravilhoso. Ele é bem fininho, super resistente. E conforme eu vou selando, vocês podem ver que eu até pego um pouquinho ali do dedo e vou levantando as linhazinhas. A pele da cliente mesmo, que é pra esse pó entrar em todos os cantinhos do rosto e depois não voltar a acumular e nem ficar nenhuma marcação. Aplico também ali no centro do rosto, então no nariz, na testa, no queixo, no bigodinho, faço ali abaixo do contorno também e depois com um pincel bem fofinho e o pó compacto da Bruna Tavares também, que ele é ótimo, ele é bem fininho e ele é à prova d'água, então a gente já aumenta mais ainda a durabilidade dessa maquiagem. Eu vou varrendo todo o excesso desse pó solto, né, e já aproveito ali pra fazer uma selagem um pouquinho maior. Abaixo dos olhos eu pego um pincel um pouquinho mais fininho, né, menorzinho e mais pontudinho, pra ser mais preciso e sempre com a mão bem leve, tá, gente? Pra não ter perigo de arranhar essa pele. Agora eu venho fazendo a selagem do contorno cremoso com o contorno em pó. Eu tô usando essa paletinha aí da Francine. Fiz a mesma coisa com o blush, eu usei a paleta mini da Disney, da Bruna Tavares, que é um tomzinho mais alaranjado, mais pêssego mesmo. E agora pro iluminador eu não carreguei muito, porque como a pele da minha cliente tava mais sensível por conta das acnes, o iluminador ele acaba texturizando mais a pele. Então eu apliquei bem pouquinho. Esse iluminador da MAC é o Soft and Gentle, ele é bem fininho, então ele não tem muita partícula de brilho, ele não evidencia tanto essa textura da pele. E aí depois eu vim com a bruma pra voltar um pouco a hidratação dessa pele, já que ela tava com a pele mais sequinha, né? E por conta do tratamento do Roacutan, a boca dela tava bem ressecada, então eu vim aplicando um hidratante labial, o que fez muita diferença no resultado final, gente. Porque aquelas pelinhas da boca saíram todas, então enquanto eu fui fazendo os olhos, eu deixei esse hidratante labial agir aí.
Para os olhos, a minha cliente me pediu tipo um Foxy Eye, numa pegada bem clean, então eu não trabalhei muito com os tons de marrom, sabe? Primeiro eu vim com um tonzinho de marrom mais neutro, ele não é nem muito quente, nem muito frio, e vou aplicando assim mais na diagonal. Depois eu vim com um marrom um pouquinho só mais escuro, só para dar uma leve escurecida ali no cantinho externo dela. Também fiz o mesmo movimento na diagonal, sempre esfumando com movimento de bolinha, movimento de vai e vem. Agora eu vim com essa paleta da MAC, que esse é um tonzinho cintilante mais champanhe, sabe? Ele não tem muita iluminação, que era justamente a proposta, eu não queria esse olho muito claro. Apliquei primeiro com o pincel, depois eu achei melhor vir com os dedos, esse tipo de sombra ele pigmenta melhor. Apliquei no início do olho, mais ou menos até o meio ali pro finalzinho. Voltei com o pincel de esfumar para garantir que tá tudo ok. E aí pro cantinho interno da cliente eu usei uma sombra pérola mais clarinha, só para trazer um pontinho de luz mesmo. Na linha d'água eu usei o lápis marrom, esse daí é da Natura. E aí eu fui fazendo o esfumadinho rente à raiz dos cílios. A minha cliente tem alongamento de cílios, gente, então a gente tem que tomar muito cuidado para não danificar o alongamento, tá? Então eu não uso delineador no alongamento, porque senão pode danificar, a gente não aplica cílios postiço. Eu sempre tomo muito cuidado na hora que eu tô fazendo a aplicação da base ou do corretivo para não ir excesso de produto, tá? Então eu fiz um delineado ali com o BT Velvet na cor brown e depois com um pincelzinho eu vim esfumando esse delineado, eu fiz ele um pouquinho mais deitadinho, né? Não fiz muito em pé. Com um pincel bem preciso, eu fui dando uma leve esfumada só para tirar um pouquinho dessa marcação. Inclusive, eu amei esse olho. E aí, depois, voltei com o segundo tom de marrom ali para dar mais uma esfumada, né? Mesclar um pouco e tirar essa marcação do delineado. Aí, gente, a minha cliente tava com o olho super sensível. Ela começou a lacrimejar e eu fui mostrar para vocês a resistência dessa pele. Peguei um pedacinho de papel higiênico, fui limpando ali, enxugando a lágrima e mostrei para vocês que a pele continuou intacta e não saiu nada no papel. Aí, fui fazendo aquele biquinho, né? Também com o BT Velvet no cantinho interno do olho, penteei os cílios da minha cliente, ela começou a lacrimejar novamente e eu fui mostrar pra vocês. Enxuguei bem a pele dela, ó, com o papel, fui dando batidinhas, a pele não abriu, não aconteceu nada e o papel saiu branquinho. Isso sim é uma pele resistente, meu povo. Bom, indo para a parte inferior, então, eu apliquei o primeiro tonzinho de marrom bem clarinho. Eu não queria muita marcação nessa parte, então eu esfumei realmente só para dar um fundinho, um acabamento. Fui para as sobrancelhas, que geralmente eu faço antes, só que dessa vez eu esqueci, fiz depois, não tem problema nenhum. E fui fazendo ali a marcação da parte de baixo, depois da parte de cima, esfumei. Sempre deixo o início por último para ficar mais natural. A sobrancelha da minha cliente era super desenhadinha, já ficou lindíssima. Apliquei o gelzinho de sobrancelhas da Mariana Saad para deixar esses pelinhos no lugar. E agora sim a gente foi para os lábios. Então eu apliquei o batom, acho que foi o Taupe da MAC ali para fazer aquele contorno, aquele ombre lip, sabe? Acho que é assim que fala. Fiz o contorno labial então com o batom Taupe da MAC. A boca dela já estava super hidratada. E depois, no centro, eu apliquei o batom Love You Back da MAC também. E aí, deu esse degradê maravilhoso. Finalizei com o Makeup Sealer, apliquei as pedrinhas também que a minha cliente pediu. E este foi o resultado final.